E para dar início ao nosso trabalho, nosso estudo da noite de hoje, Jesus envolvendo cada um de nós que aqui nos encontramos, nos intuindo, não é, nas possíveis dúvidas, perguntas. Que Mãe Maria nos cubra o seu amor, a tua paz. E assim, damos por iniciado o estudo da noite de hoje. Muita paz. Ok. Roberto Sabadinho, tema, os amigos que chegaram agora, boa noite. Miramar, Jurema, Jocélio, capítulo 11 do Livro dos Médios. Então, Roberto vai dar início da sematologia e da tipologia. O amigo com a fala. Muito obrigado, Mário Sérgio, todos os amigos que estão aí conosco. É sempre uma alegria, uma satisfação. E já tivemos a introdução. Vamos imaginar Kardec nas primeiras, né, porque hoje é um processo histórico, a gente vai aprender como se deu, como começaram as primeiras manifestações. Lógico, a gente não pode esquecer, desde que o homem está na face da Terra, existe comunicação com os espíritos. Então, lá nas cavernas, né, a gente não tinha consciência, não percebia os espíritos, né, a influência deles para o processo de evolução, para o aprendizado. Por isso que a lei da fraternidade diz que o superior ajuda o inferior. Então, seja encarnado ou desencarnado, alguns materializaram, né, veio o pessoal de capela, tudo é um processo de auxílio mútuo. Então, quando começam as comunicações metódicas, né, com o objetivo de se formar uma doutrina, para que depois... E pela eternidade, por um bom tempo, teríamos como base, né, do início. Não foi simples para Kardec, não foi simples para aquelas pessoas que lá começavam. E quantos da primeira hora permaneceram até o fim de Kardec? Mas, por outro lado, Mário, quantos se achegaram também? Quantos continuaram o seu apoio? E até hoje nós somos o quê? Continuadores, apoiadores, porque absorvemos, porque estudamos, porque entendemos, porque, como diz a Tereza que fez a prece, né, muito bem na oração, nós estamos aqui para, em última instância, para evoluir, não aprender para aprender, né, não é para ilustrar o intelecto. Quando eu falo de mediunidade, eu gosto de falar, mas para que existe mediunidade? O que a gente tem feito para saber todas as técnicas, se eu aprender todas as técnicas de todos os tipos de mediunidade, o que isso vai resolver na prática na minha vida? Não só saber, não, se eu tiver todas as mediunidades, isso me faz uma pessoa diferente da outra? Ledo engano. Porque todos nós somos iguais, todos nós estamos evoluindo, todos nós estamos desenvolvendo todas essas potencialidades. E o que existe, que a gente vê nesse capítulo 11, é essa gradação. Tudo é gradual. Tudo vai do concreto para o sutil, segundo Kardec, das manifestações físicas para as manifestações inteligentes. Então, para ele lá no início, também não foi simples, né, metodizar, acompanhar o processo e evoluindo até chegar na psicografia em que o médium toma da mão e escreve. Até ele, Kardec, fala, né, que na época dele era uma das mediunidades que todo mundo queria ter. Hoje em dia nem tanto, né? Muitos gostam da escrita, mas não necessariamente é aquela comunidade, a mediunidade mais comum entre nós. A psicofonia, né, ou, segundo Kardec, nas palavras, os médiuns falantes, é o mais comum que se tem, né? E é interessante, eu estava dando uma olhada, né, o capítulo 10, que é o capítulo que vocês terminaram, comunicações, da natureza das comunicações, as grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. E aqui ele já está falando da linguagem dos sinais dessas, que é tanto a sematologia como a tipologia, sinais ou pancadas, elas podem ser grosseiras, elas podem ser frívolas, elas podem ser sérias, ou elas podem ser instrutivas. E qual que é um ponto que eu acho importante nisso? Não é a mediunidade em si que caracteriza as consequências boas
ou infelizes da mediunidade? Porque a mediunidade em si ela é neutra, mas como nós lidamos com a mediunidade? Como nós utilizamos essa ferramenta, esse mecanismo, essa sensibilidade? Eu vou dar um salto rapidinho. Uma das últimas coisas que ele fala, fala até no meio, mas no final do que eu pretendo, que é dividir em duas partes, né, Mário? É que os espíritos não gostam de se prestar aos caprichos dos curiosos que querem pô-los à prova por meio de perguntas impróprias. Está lá no item 1.4, no final do item 142. Mas por que eu trouxe essa fala de Kardec aqui? Porque basta a gente saber que existem os espíritos, basta a gente conversar com os espíritos, basta nós estabelecermos um contato com eles para mudar a nossa vida e a gente evoluir, Tereza? Se fosse assim, os espíritas aí realmente seria uma classe especial. Os espíritas, no contexto geral, todos aqueles que lidam com tranquilidade, né, em relação à mediunidade. Porque muitas vezes a gente fica querendo provar para o outro que existe o espírito. E aí? O simples fato de eu saber que eu sou um espírito imortal, que existe espírito, que eu reencarnei, que eu vou morrer, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de conversar com os espíritos. Então não basta saber. Não basta o espírito provar, ele está aqui do lado, ele dá prova, não basta. E vamos pegar o Tomé, ele é muito citado, eu gosto muito dele. Está aqui Jesus materializado, ele vendo, ele ouvindo, que é uma coisa bem material, não adiantou. Aí ele precisou tocar. Aí uma pergunta, Mário, que eu não vi ninguém responder. Também não sei se já foi feita. Depois que ele tocou, ele mudou a vida dele? Por ter certeza que Jesus estava vivo? Eu não recordo nenhum livro ou nenhum espírito comentando sobre isso. Não, mas não é falando assim, fala isso, mas depois que ele tocou, ele modificou, porque se modificou, ótimo. Foi um meio que ele utilizou para... Então é o seguinte, o dia que eu participar de uma reunião mediúnica, que eu receber do Dr. Bezerra, ele falar através de mim, eu vou ser outro. Depois que ele falar assim, Mário Sérgio, meu filhinho, faça isso, seja caridoso, eu vou ser caridoso? Quando ele falar diretamente para mim, a gente não tem essa sensação? Esperando assim que ele fale diretamente para a nossa personalidade, nosso CPF, lá, e aí não vai mudar, gente. Então, é esse tipo de maturidade, Mário, que eu acho que às vezes afastam muitas vezes as pessoas dos estudos. Porque a gente abraça o estudo com um determinado objetivo, e existem vários objetivos nele. E você saber um pouco mais da realidade da vida, além de esclarecer, por outro lado, traz uma gama de responsabilidade inconsciente. Porque eu não posso usar de subterfúgio da minha consciência para fugir de algumas coisas, porque está lá. Eu senti, eu vi o espírito. E quantos ex-espíritas existem? O que eu falo ex-espírita? Médium, frequentador, recebi espírito e fala assim, esse espírito não existe mais, ou vira, ou não tem nenhuma outra religião, ou afasta o trabalho, ou entra em religião que deploram, que falam mal dos espíritos. Muitos não têm? Então, o objetivo dos espíritos não é provar que existe espírito. Não importa. E aí eu volto na oração inicial da Tereza. Nós estamos aqui para evoluir. Com mediunidade, sem mediunidade. A mediunidade é um instrumento a mais que os espíritos nos oferecem. E aí, como tudo deve, esse processo de gradação, qual é o primeiro tipo de manifestação natural que os espíritos utilizaram, que Kardec conta no capítulo 11? Batida. Porque faz parte da natureza. Os toques, os sinais, as expressões faciais,
Não fala que os olhos do corpo são as janelas do espírito? Uma mãe, quando o filho chega, ele não sabe se ele está com algum problema, o que aconteceu, o que está diferenciado, pela simples presença e pela expressão facial. É sematologia, é o espírito se comunicando, só que é um espírito encarnado. Quando tem uma determinada influência, a gente não percebe também, pelas manifestações, pelos sinais. E aí, vamos falar do telefone. Seja o WhatsApp, seja o telefone mesmo, que está ficando ultrapassado, mas quando a gente pega e está conversando com alguém, você não sabe o nome da pessoa, não sabe quem é, mas você sabe as intenções dela. Você sabe se ela tem a voz mais doce, se ela é mais rústica, se ela está nervosa. Quantas características a gente consegue observar pelo simples fato de ouvir a voz da pessoa? Das características desse capítulo é mostrar isso. Não é porque usa a voz é que é manso ou que é rude. Não é porque está batendo que é espírito grosseiro. Não é porque é batedor que está lá no item 106 do Livro dos Espíritos. Eu sei que o Mário gosta sobre a hierarquia dos espíritos. É o tipo de espíritos batedores. Questão 106 do Livro dos Espíritos. Não significa rudeza. Não significa inferioridade. Significa um tipo de comunicação que está dentro de um patamar para determinados espíritos. Assim como, no plano espiritual, o Mário citou a Libertação. É um livro extraordinariamente pedagógico para nós em relação ao plano espiritual. Lá onde eles vão resgatar o Gregório, se não me falha a memória, Gregório, né? Eu sou meio ruim de nome, Mário esse lembra de tudo. Lembra assim? O que acontece? Então, menos cabelo e mais memória. Sabe o que eu aprendi ontem? Einstein falava assim, ó, quando a gente abre a cabeça, nunca mais a cabeça volta a ser do mesmo tamanho. É só expandir, entendeu? Não tem como. E não existe retrocesso, a gente estuda aqui no Espiritismo. Existem os soldados. Existem aqueles que são armados. O livro da Dona Ivone, Memórias de um Suicida, o que tem lá? Os lanceiros de Maria. São guardas com armas em punho. Lógico que eles não utilizam, mas para determinados de espírito, aquilo é um sinal de que tem que ter respeito, de que é uma autoridade. Então, essas características, muitas vezes a gente não dá tanta atenção, mas é fundamental porque alguns detalhes do processo de intervenção com a outra pessoa numa comunicação, e a gente sente pelas atitudes que tipo de instrumento é aquela pessoa, o que ela vai falar para a gente. Então, ele começa falando que no início as comunicações direcionadas com os espíritos. Era através de batida, em que, por exemplo, uma batida era sim, duas era não. Simples. E quanto se pode conversar desse jeito? Olha. Fala, Mário. Diga. Eu fico imaginando o seguinte: se naquela época existisse celular, quem é que ia ter a paciência de ficar horas, uma batida para cima, duas para não? Rapaz, porque isso aí é um processo para você formar uma frase. Que trabalho, ou formar uma comunicação inteligente. Eu fico imaginando o trabalho de Kardec. Sabe que tem dois exemplos, Mário, assim, bem atuais. É você pegar uma criança e ensinar um assunto mais complexo como mediunidade para ela. Dentro do vocabulário dela. Não pode usar palavra difícil. Então, mediunidade é uma palavra que ela não conhece. Como é que você vai explicar espírito? Ou então, você pegar uma pessoa com uma língua estrangeira, um japonês, um chinês,
Ele não te entende, você não entende ele. Como que você vai... É sinal, É gestos, é natural, e a comunicação. Só que na medida em que a gente vai elaborando, você começa a compreender. Agora, conversar com quem só sabe falar sim ou não é difícil, porque a habilidade de quem pergunta tem que ser extraordinariamente grande. Consegue, Mário? Consegue. Mas quantos têm a capacidade que teve um Sócrates, que dialogava fazendo perguntas? Ele sabia todo o contexto, mas ele faz uma pergunta, porque nas perguntas mais simples a pessoa sabe responder sim ou não, conheço, não conheço, faço, não faço. Perguntas simples. Mas para você chegar a esse patamar, não é qualquer um. Então, eu fico pensando, por exemplo, vamos no caso clássico, mais comum, cabe perfeitamente nesse capítulo, que é o caso da família Fox, em 1847, no condado de Rochester, na cidade de Hydesville, onde o casal tinha vários filhos, mas as duas, uma de 7 e uma de 10, era a Kate e a Margaret. A Kate com 7 e a Margaret com 10. E quem diria que a comunicação com o espírito, uma coisa transcendente, era como a gente via aqueles filmes, né? Eu esqueço o nome daquele rapaz que tinha comunicação pelo computador, via, a gente já vai, que coisa de doido. A família, como é que é? Eu sou ruim de desenho. Tinha um pessoal futurista, né, que andava de nave. Um desenho eu esqueci o nome dele. O Jackson. E aí, quem foi que estabeleceu o contato com o espírito? A filha mais nova, a Kate, de 7 anos. Ela que teve um impulso, porque ouviam-se barulhos, pá, pá, pá. Várias famílias já tinham morado naquela casa. Faz barulho demais, é rato, procura não é rato, é vento, procura não é vento. Aquilo não te deixa dormir, eles vão embora da casa alugada. E aí é interessante lembrar de Jesus, bem-aventurados as deixarem as minhas criancinhas, porque foi a pureza da criança de 7 anos, a de 10 não. Porque já tinha raciocínio mais lógico, às vezes com mais influência dos adultos. Mas a pequenininha, né, que chamava pé torto, pé roxo, não sei. Então faz o que eu faço, bateu palma e o barulho fez. Ô, mamãe, era dia 31 de março. Aí ela falou assim, olha, eu acho, entendeu, Mário? A simplicidade para desvendar uma coisa fantástica como a comunicação com o espírito. Tem gente, mamãe, pregando peça pra gente, pegando peça na gente, que amanhã é 1º de abril. Foi isso que a menina falou. Aí ela batia, o outro batia, ela batia, aí aquilo já assustou. Peraí, como é que pode um negócio desse? Aí os pais já entraram, mas como é que... E a filha de 10 anos, que fez barulhos mais complexos, e foi repetido. Aí no outro dia já juntou gente. E aí já começou a fazer pergunta. E aí sim, pergunta não. Aí vamos lá. Através de sim e de não, descobriu a história do mascate, né? Que havia sido assassinado ali por causa de, acho que é 500 ou 5 mil dólares. Que até a quantia sabe. O dia, o local, a forma onde estava o corpo. Só perguntando sim e não, sem você saber da história. Porque hoje, se tá, deixa eu fazer as perguntas para chegar onde eu quero. Mas você não sabe onde que vai chegar. Quem está falando? Você não pode falar sim ou não. Qual o seu nome? O que você está fazendo aqui? Por que será? Olha como é que... Que pergunta que a gente ia fazer? E aí fala assim, é por causa de dinheiro? É por causa... Aí sim ou não? Sim.
Bem, então é por causa de... Mas é por causa de $100? Silêncio. É por causa de $200? Silêncio. E aí foi indo. É por causa de 500? Aí bateu. Opa, já descobriu o valor da... que fomentou o assassinato. Então, e a paciência, Mário, hoje com esse mundo que a gente tem de ansiedade, como que você tem paciência de vários dias fazer várias perguntas até chegar num contexto? Foi isso que eu disse. Hoje em dia, como você citou aí a mãe que olha para o semblante, né? Claro que não são todas, né? Já conhece o semblante do filho, né, Tereza? Isso é na hora que ela consegue levantar a cabeça do celular, né? Para olhar para o filho. É verdade. Então, desse jeito, Kardec teria condição de escrever tantos livros? Não tinha. Né? Não tinha. Então, é interessante porque todo o processo não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. Né? O exercício da sensibilidade para sentir os espíritos não é de uma hora para outra. Então, vamos dizer, o que foi? Não, porque eu estou sentindo os espíritos, quero passar da reunião mediúnica. Acha que vai sentar e vai dar uma comunicação plena, com todo equilíbrio? Não vai. Porque não basta ter a mediunidade. Não basta saber que existe espírito. Você tem que saber como falar, como chegar, filtrar as respostas, entender, passar pela razão, ponderar, ter bom senso. E isso é mais complexo quando você só tem o poder das batidas para se chegar. Vencida essa primeira etapa, vem a segunda. Ele chama de básculo, né? Que já é um instrumento para se efetuar o movimento dos corpos para, então, fazer a batida. Porque esse dele, a gente não sabe, né? Não tem como estudar um acontecimento que já passou, a não ser perguntando para os espíritos. O som se dava onde? Dentro da parede? E aí eu no início eu pensava assim, Mário, é porque uma das meninas ou alguém da família era médium. Mas a família anterior tinha médium também, de efeitos físicos, para doar ectoplasma, porque todas as famílias que passavam por lá, elas ouviam barulho. Então não era característica específica da Kate, da Margarete, que até poderiam ser. Também não pode falar que não eram. Mas as outras famílias que lá passaram, então, onde o espírito retirava o ectoplasma para fazer, ele não tinha com certeza consciência disso. Não me parece que é um espírito esclarecido bastante, até porque estava agarrado lá. Estava ainda vinculado emocionalmente àquilo que tinha acontecido com ele. O historiador, né, Arthur Conan Doyle, fala que é uma invasão organizada, né? O autor do Sherlock Holmes, que faz toda aquela pesquisa pós-Kardec, ele cita uma tribo americana, que nem sequer morava em Nova York, em Hydesville, aquela região ali, mas ainda selvagens, não sei se eram Cherokees ou Apache, e que eram pesquisados, e quando chegou no dia 31 de março, está registrado na obra e outras obras, essa tribo se reuniu, os pajés, e aí falaram, o pajé entra em transe e fala, hoje é o grande dia onde... Aí ele fala a linguagem dos espíritos, como ele fala, né? Eu não me recordo aqui, como eles chamam Tupã, aqui no Brasil é Tupã, mas lá é o grande Manitou, que eles chamam Deus, né? Hoje o grande Manitou, Deus, permite que os nossos mortos vão se comunicar. Toda a tribo, tem até desenho com isso. O rapaz que estava lá presente, o repórter, não sei, alguém, faz o desenho deles em círculo, e todo mundo em transe, falando que dia 31 de março, no dia em que a menina que você citou, começa a comunicação, os índios começam lá. É uma coisa, você vê que há uma invasão organizada, né? É uma atualização, Mário, do que foram as línguas de fogo lá no dia de Pentecostes.
todos se juntaram e, de repente, começaram a falar em línguas diferentes umas das outras. Com certeza, eu imagino que o que eles falaram tinha o mesmo propósito, era mais ou menos a mesma coisa. E senão ia ficar bagunçado demais, ia ser aquela torre de Babel, cada um falando. Tinha uma ordenação entre eles. Não é? Então, aí eu fico questionando. Quantos outros lugares mais não aconteceram isso, Mário, que a gente não sabe? Né? Porque não é privilégio do Espiritismo, nem de Kardec, a comunicação, como se diz das tribos, tem o espírito do tempo do Hernani, não, como é que chama aquele? Herculano Pires, né? Conta a história também, que eles chamam de Mana e Orenda, que eram as energias curadoras, que era o ectoplasma, que eles usavam outro nome, que não conhecia, mas manipulavam efetivamente. O pajé colocava, né, impunha em cima dos doentes. Assim, quando Jesus, lá para aquele cego de Betsaida, né, ele disse que cuspiu. Lógico, a pessoa abre a boca, tira uma gosma e bota no olho do cego e fala, não sabe o que é ectoplasma. Hoje no século XXI, quanta gente não sabe o que é ectoplasma, que Jesus tirou da boca, fala, cuspiu. Aquela saliva, mas não era saliva. Né? Aí juntou com a terra, que era o elemento material, o elemento espiritual, para fazer a cura do cego. E mesmo assim, olha que interessante nesse processo de etapas. Jesus pergunta, o que você está vendo? Ele falou, vejo homens como árvores. Ou seja, ele não estava com a cura plena. Ele não conseguia distinguir. Para ele era tudo igual. Jesus faz uma nova aplicação. Aí eu pergunto, Jesus não tinha poder para curar de uma vez só? Tinha. Mas e o ensinamento de que nem todo mundo, nem todo processo é igual ao outro? Nem toda doença é igual, nem toda cura vai ser igual. Nem todos vão ser curados, não é? Nem todos serão curados. Nem todos que vão ser curados do Espírito e vão se transformar em si. Por isso que lá em João, Jesus disse, cuidado, você está curado, mas cuidado para não te aconteça algo pior. Então, como é a nossa relação com as manifestações? Por quê? Hoje, com todo o processo, e aí o Mário gosta disso, transcomunicação instrumental, grande estudioso, Mário vê sempre o futuro, Tereza. Ele é um espírito de vanguarda. Agora você perdeu feio. Eu só tinha um livro sobre isso, do pesquisador de Feira de Santana, aqui, o coronel da polícia, do exército, eu me esqueço o nome dele, mas eu li, já troquei. Essa área eu nunca. Eu gosto de ler, né? Mas eu nunca me aprofundei. Eu não tenho nenhum livro, mano. A gente aqui do grupo, quando crescer, vai querer ser igual a Mário. Nunca me aprofundei. Quem gostava disso e fazia pesquisa com isso, conheço dois, né? Gostava muito. Um não sabe o que fazia, era Francisco Souza, não está aqui presente. Ele gostava muito. E o outro é Jailson. Jailson gostava muito disso. Gosta muito. Eles dois não estão aqui, né? Mas aí, eu não tenho. Você já leu um livro, eu não li nenhum. Mas eu creio, até fazendo um paralelo, que não estão muito distantes um do outro. Porque o Kardec fala aqui, no item 142, da tipologia íntima, que é, como eu falei, que o barulho vinha de dentro da madeira, da mesa, dentro da parede, dentro do básculo, dentro do instrumento utilizado. E não o movimento em si. A mesa não precisava levantar e bater. O barulho vinha de dentro. É como aquele taco que mexe com a dilatação. A comunicação não tem um percentual disso, a transcomunicação instrumental? Sim, porque é de dentro do aparelho. Quem que manipula efetivamente lá? Ele diz que é uma característica específica, essa tipologia íntima. Essa característica de você fazer o barulho da mesa ou do baixo sem movimentar a mesa. Embora, como tudo tem dois lados, isso serve muito também para fazer o quê?
para fazer o tipo de fraude. É muito simples, você imitar o barulho de uma mesa. Né? Tem os ventrílocos que falam de boca fechada. É um atributo específico disso. Então, quantos se utilizaram disso? Então fala, tá vendo? Não mexendo, tá tudo escuro, não tem vento, então é espírito. Não necessariamente. A gente pode estar sendo sujeito a um embuste. E aí Kardec trata lá no final do Livro dos Médiuns um capítulo sobre isso. Mas, nesse processo inicial, o que a gente percebe, não é só no Livro dos Médiuns, não, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, um dos objetivos de Kardec era provar que existia espírito. Ele vem no iluminismo, combatendo lá a igreja, em que Deus é que mandava em tudo, e toda a palavra de Deus era correta, não existia ciência, e a palavra de Deus estava na Bíblia, que foi escrita por um homem, que foi transformada depois por vários outros, por causa das traduções. Então, Kardec tinha que demonstrar o quê? Um raciocínio lógico e científico, provando que existia espírito. Lógico que não era a ideia inicial dele, porque ele não sabia nem que era espírito. Aí a gente vai lá para aquela história quando ele é chamado pelo amigo dele, que era o Corso, que chama ele, tá mexendo lá, falei, não, é magnetismo, eu estudo isso. A gente pode magnetizar um instrumento e movimentar ele. Só depois de um outro ano, passado um ano, né, não sei se quanto com o Fortier, ele fala, não, mas tá dando resposta. Aí é diferente. Só acredito se mostrar que a mesa tem cérebro para pensar e nervo para movimentar. Então, a movimentação em si não caracteriza nem a presença do espírito e não caracteriza aquilo que está ali atrás no capítulo 10. Que tipo de espírito que está respondendo? Porque se existe homem mentiroso, né, no contexto geral, por que não vai existir espírito mentiroso? E às vezes não é por maldade, por ignorância. Me perguntou, eu respondo. Ele acreditou, o problema dele. Me perguntou, não fala que de médico louco a gente tem um pouco? Tô com essa dor de garganta, toma um chá tal, e a pessoa toma, é problema dela, eu não sou médico. Então não fala por maldade. Porque às vezes o remédio dá certo com a gente, mas não dá pro outro. Tem gente que receita remédio tarja preta, mano. Não é chá, não. Você receita e vai, e diz como é que vai. Porque hoje até com a internet estuda muito. Então existem espíritos assim também. Agora, aí Kardec fala no item 140, como que consegue descobrir isso daí? Observação e, como eu disse na conversa por telefone, a forma da batida das mesas. Então, ele diz literalmente, pela rudeza dos movimentos, pela violência, pela cólera e pela impaciência, batendo com força os golpes reiterados. É um espírito grotesco, batedor, inferior, e os nomes são os mais diversos. Quando a mesa parece que é educada, levanta, bate, sem fazer estardalhaço, sem quebrar. Que antigamente, eu imagino que muitas vezes, né, mas as mesas saíam, a mesa caía e arrebentava tudo. E estava embaixo, um pedaço de pau que ia bater na cabeça de alguém, ia ferir alguém. Com certeza isso aconteceu. Eu não sei se você já leu o livro onde o presidente dos Estados Unidos, né, Abraham Lincoln, Sessão Espíritas na Casa Branca, né? O biógrafo também, o inglês, faz a biografia, ele descobre isso, mas ele não pode revelar, porque, segundo ele, que era inglês, era um Sir Cavaleiro, mas as pessoas da Casa Branca disseram que isso ia manchar, né? Ia sujar a biografia do grande estadista que levou à abolição, né, da escravatura americana. Mas ele fazia com a menina Nate Colborne,
fazia sessões uma vez por semana, né, de efeitos físicos. Era no piano, muitas vezes o pessoal botava, ele um homem de quase 2 metros de altura, ele senta no piano, o senador não acredita, senta uma menina de 16 anos, coloca a mão e o piano se ergue, com ele se segurando em cima com o senador. Rapaz, é uma coisa fantástica isso. Estava falando aqui, estava rememorando. E quantas, por exemplo, aí, eu imagino, vai para o interior da Bahia, interior de Minas, quantas histórias existem, quantos médiuns extraordinários de efeitos físicos. Eu não tinha vontade de ver, tem mesmo aquele que disse que mais aí para o norte ainda, né, para descobrir água, anda com a varinha assim, ó. Quando chega perto onde tem um veio de água, a varinha mexe. Extraordinário, com o objetivo de auxiliar uma comunidade, não para fazer, até porque ele não está querendo mostrar para quem. É famoso para quê? Estou preocupado em fazer alimentação, de fazer irrigação, de manter a família, de sobreviver. Então, quando a gente vê lá na Bíblia falar, né, se os meus filhos calarem, as pedras falarão. Olha, quando você pega lá Moisés pegando um cajado, batendo saindo água, batendo no chão, virando a serpente, são coisas muito interessantes, né? Muito interessantes, e que são comuns essas histórias. Se a gente buscar, né, com os antepassados, como eu falei, no interior tem muito ainda viva. E olha que extraordinário, Mário. Eu estou falando aqui do interior, né, uma pessoa, provavelmente, às vezes analfabeta, não estudou, né, a questão da intelectualidade, e você citou lá um dos cargos mais importantes do mundo a nível político, é o presidente dos Estados Unidos. E todos os dois tendo acesso à espiritualidade, que é para todo mundo, que não tem privilégio, porque pode falar, não vai fazer, não, pobre, rico, de qualquer lugar, desde que se predisponha a ver os sinais que a vida nos oferece e a sensibilizar para isso. Agora, Roberto, que volta e meia nós vemos no movimento espírita cada vez menos, né? Pelo menos do que eu saiba, né? Então, pessoas fazendo estudo e experimentações. Quando se fazem, realmente alguns são criticados, porque querem fazer ainda esses estudos, que, como você citou aí tão bem, foi útil, foi aquilo que abre alas para chamar a atenção, que Kardec fez, mas Kardec não poderia ficar, né? Escreveu os livros, só os espíritos, sim, não, não tinha que morrer com 150 anos para escrever um livro. Então, aí depois, aquilo, você vê que há um planejamento do mundo espiritual. Depois aquilo foi se evaporando, não acabou, porque o fluido está em nós. Aí eu digo a você, eu pergunto a você, né? Isso acontecendo em casa, porque o fluido todo mundo tem, a natureza tem, né? A gente sabe disso, os fluidos ectoplasma do homem, dos vegetais, dos animais, diferenciados, não tem. Então, quando movimenta-se um objeto dentro de casa, a pessoa levanta, procura o rato, não tem. Procura o vento, está tudo fechado. A terceira opção é sair correndo ou fazer o sinal, porque é o mais comum que a gente vê na humanidade, que as pessoas, é botar o pé na pista, né? A casa é mal assombrada. Mas o ideal seria o quê? Se comunicar, né? O ideal é fazer quando tem uma pessoa... Eu sou muito a favor da naturalização, cada vez mais, da mediunidade. Que barulho é esse? Quem está aqui? Está querendo alguma coisa? Posso ajudar? Se eu não puder, vai lá na minha casa espírita. O Mário está lá, aqui não. E conversar. Porque, às vezes... né, você estabelece, um espírito brincalhão e vai embora. Às vezes quer chamar atenção por alguma coisa, chamou atenção, não vai manifestar mais. Agora, enquanto você reprime, isso é da psicologia, tudo que é reprimido não é bom. E a mediunidade está na gente, Mário, como você disse, está na gente. Agora, dali você transformar isso
de um centro de comunicação. Aí isso é outra coisa. Mas é muito mais natural a intuição. Esse pensamento veio em mim. Para um segundo, respira fundo. E conversa mentalmente. O que será que veio? É para eu fazer alguma coisa? Tem a indicação. Aí surge um livro. Aí você ouve uma música na rádio, por incrível que pareça, e ela tem uma frase que está indicando e está fazendo um esclarecimento. É muito mais natural do que a gente imagina, Omar. Agora, sem dúvida, há um fator, há uma emoção básica aí em todos, que é o chamado medo, né? Você está deitado, 2 da manhã, uma vez eu estava deitado sozinho, e senti que o lençol estava sendo puxado. Aí você arrepia o cabelo todo, até do perispírito se arrepia. Então, aí de bom. Qual foi o meu primeiro processo? Foi conversar, porque eu não ia sair correndo mais, já com esses anos no espiritismo. Conversar, mas na dúvida acender a luz. Por que eu usei o processo de acender a luz? Não que os espíritos vão embora, mas a doação de ectoplasma é uma perda. Com certeza. É ou não é? Com certeza. E a lógica, o medo, como você diz, é considerado na psicologia um sentimento primitivo. Primeiro, todo mundo tem. Gente, os discípulos tinham medo de Jesus. Está lá, é bem claro. Estavam na barca, viram um fantasma aparecer de noite em cima da água. Eles tiveram medo. O Pedro, que estava ali, tomou a palavra. Quem que está aí? O que está acontecendo? Sou eu, Jesus. Ah, peraí. Se for o Jesus que eu conheço, ele manda fazer milagre. Manda eu andar aí que eu acredito. O Jesus fala, venha. E a coragem de Pedro que foi? É isso que eu fico... Ele foi. E se fosse um espírito embusteiro e ele afogar ali na água? Porque parece que não sabia nadar. Pois ele começou a bater um vento, começou a afundar, ele esticou a mão. Me ajuda, Senhor. Eu acho que ele não sabia nadar, não. Embora seja pescador. Não necessariamente todo pescador sabe nadar. São coisas diferentes. Então, esse sentimento inicial, a descarga de adrenalina, olha, supernatural, é lei de defesa, instintiva, Amaro. Mas, passado aquele primeiro momento, e aí eu aprendi, por incrível, de vez em quando eu lembro disso. O filme Tropa de Elite, tem uma hora que ele está treinando o soldado, né? Ele fala assim, olha, corta, e solta. E ele vai fazendo aquilo, e na repetição, aquilo vai ficando automático no tipo de treinamento do soldado. E isso é muito interessante, porque na medida em que tem barulho, tomei um susto, ou para respirar fundo, mentalizar, ou eu vou fazer uma prece, o outro barulho, o outro, daqui a pouco, você vai ouvir barulho, isso vai naturalizar. Mas se você evita, sai correndo, quanto mais medo, se é um espírito galhofeiro, como Kardec fala muitos aqui, mais gargalhada eles dão, mais barulho vai ter. Porque eles querem ver a diversão. É você com medo. Na minha época é o seguinte, você coloca um apelido numa pessoa, você fica nervoso, mais o apelido pega. Se a pessoa deixa para lá, você engrava. Você quer ver a pessoa nervosa, xingar, correr atrás da gente. Né? Então, os espíritos são a mesma coisa. Eu acho que na medida em que a gente vai, né, nesse primeiro momento, e aí eu lembrei de um caso, Mário, de uma senhora espírita, e tinha 2 casas, eu ouvi um barulho. Aí falou assim, vou ver se é um rato. Chegou lá, tinha um homem na cozinha dela. Sabe o que ela fez? Ela falou, é espírito. Chegou, estendeu a mão, meu irmão, que Jesus... era ladrão, cascou fora, ficou com medo da mulher. Ficou, que mulher doida. Meu irmão, alma penada, volta pro seu lugar. O homem arregalou o olho e foi embora. Porque achou que era espírito, tão naturalizada que ela estava com o espírito. Né? Conversando, falei, deixa eu doutrinar esse daí para ver se ele encaminha, que eu quero dormir. Para voltar ao sono novamente. De maneira que eu acho que na medida em que a gente conversa a esse respeito, 10 minutos para acabar já? Mário de Deus. Que bom, né? Essas conversas, essas lembranças, essas histórias e esse processo que bom para nós que estamos aproveitando, né, Mário?
Muita gente, os 40 e poucos não quiseram, aproveitamos nós, não vamos deixar de desfrutar por causa disso, né? Mas então deixa eu falar só, ele faz a distinção entre sematologia e tipologia. Sematologia, linguagem dos sinais, tipologia, o barulho. A gente falou mais do barulho, e ele conta a historinha para acabar o item 140, que é uma mesinha, um homem que recebeu uma carta de Kardec, né? E ele botou a carta em cima de uma mesinha, toda vez que ele aproximava, uma outra mesa acompanhava ele. Ele falou, tem alguma coisa a ver com essa carta. Aí ele pegou e leu, depois Kardec fez a pergunta ao espírito e falou, não, sou eu. Quando eu tenho ligação com você, geralmente eu vou lá para chamar atenção sobre algumas coisas. E aí, que é interessante. Kardec é um espírito diferente da gente? Não. Se acontecia com ele, acontece conosco. Os espíritos vão à nossa frente. Eles precedem o que vai acontecer, não para nos livrar das nossas provas, das nossas experiências. E é um ledo engano você abordar os espíritos para não ter problema. Bem, aqui na Terra não tem jeito, né, Mário? Né, Tereza? Não tem jeito. Não adianta você acordar, rezar, fez uma oração, chegou às lágrimas, recebeu o Espírito, viu Jesus. Significa que o seu dia não vai ter problema? Não vai ter problema no trânsito, não vai ter calor, você não vai tropeçar, você não vai chegar atrasado em lugar nenhum? Não é assim que se lida com os espíritos. Mas que eles auxiliam, e aí quando Kardec perguntou, até sobre questão financeira, falou, nós queremos o seu bem, precisamos que você esteja bem para você produzir, te auxiliar nas coisas materiais, é sinal de amor, de carinho, de devoção. Não significa, né, Mário, vai chegar, dinheiro vai chegar que eu estou precisando pagar minha conta. Não. E aí quando dá o exemplo dos pássaros do céu, eu fico imaginando assim, quando amanhece, pássaro abre a boca e espera a semente vir dentro da boca dele para ele comer? Ou ele voa o dia inteiro atrás de comida? Tem que movimentar. Então os espíritos vão intuir, vai aqui, vai ali, tenta aqui, tenta ali, e vai se ajustar. Então os espíritos são por nós, tanto espiritualmente como materialmente. Porque nós estamos num mundo material. A gente precisa sobreviver, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa conviver, né? E tudo isso compõe todo este rol. Só que na medida a gente sabe que existem forças extras, e aí o Mário relembrou a mãe, e a gente vê na via pública, pessoas que a gente trabalha, no trabalho que a gente convive sempre, você olha a pessoa, você vê, você conhece pelo bom dia que ela dá, se ela está bem, se ela não está. Não consigo perceber. Então, começa a pensar, chega próximo, tenta sentir, é exercício, mas isso que é desenvolvimento da mediunidade. Vi que ela está assim? Deixa eu emitir um pensamento positivo. Não quero saber por que não. Brigou com... Porque a gente pensa assim, brigou com o marido, ela falou que aquele dia fez aquilo, porque fez isso. Você entra no contexto, não é esse o objetivo. Mas percebeu uma disfunção? Silêncio. Oferece um chá, depois... Então, conversa, ou não, às vezes a pessoa, cada um tem uma característica que é silêncio, mas a gente pode manifestar efetivamente sob a influência, sob a inspiração dos espíritos, para auxiliar aqueles que convivem conosco. Falei bastante, hein, Márcio? Você falou pouco hoje, Tereza também, o senhor Matheus, o senhor Ferreira lá não falou nada, está só observando. Quando você falou... sobre ficar, né, porque estamos com o auxílio dos espíritos, nada vai acontecer. Às vezes, tem pessoas que pensam assim, que está com a proteção do mentor, dos guias espirituais, nada vai acontecer, nem um tropeço vai tomar na rua. Mas sabemos que não é bem assim, tudo é necessário, e precisamos dos tropeços, senão a gente não aprende. Se não cair, não tem como levantar. E não ficar esperando, né, que tudo venha. Nós temos de progredir. Esse progresso aí é a luta. Você deu o exemplo aí dos pássaros. Eles correm o dia inteiro, até achar um pé de sementinha para ele ali comer, não é? Se alimentar nas perninhas, né, nas patinhas, levar para outras plantas, para dar
como é que diz, desenvolvimento de outras, né? Sai por aí a semear, não é? Então, é tudo a busca, não é? Nós estamos aqui na Terra na busca, não é? E os espíritos, eles, como nós falamos, eles não ficam aí para bobagens, não é? Para ficar à mercê de bobagem, das perguntas, coisas frívolas, não é? Eles querem, principalmente num momento como esse, como estão eles lá, não é? Trabalhando a beça para descobrir, orientar, intuir aqui nós, terrenos, né? Aqueles que estão na área. Eu acho que tem um pouco de facilidade, aumentou do mar. Eu acho que esse não trabalha muito, não. É um trabalho mais tranquilo, mais ameno. Roberto, agradecemos. Você que pensa. Mais uma vez aí. Tá desligado, Mário, seu telefone. Aqui muito é dado, mais será cobrado. Agradecemos mais uma vez ao amigo Roberto, que já é nosso integrante aqui de carteirinha. Já tem um crachá e matrícula com o Raio de Luz e com todos nós. Então agradeço em nome do Raio de Luz sua dedicação, seu empenho em divulgar a nossa doutrina, né? Com muita lucidez, com muita dedicação. Vamos agora à nossa prece. Agradecer ao querido amigo e mestre Jesus e a equipe espiritual. Com ele elabora na manutenção e no auxílio para que nós evoluímos. Mas ele conta conosco, conforme o amigo falou. O movimento deve ser nosso. Batei e o céu se abrirá. É necessário o movimento em ir e bater a porta, para que o mundo espiritual se abra a nós. Não existe maior sinal em um ser humano. É uma reflexão que eu compartilho do que o sinal da transformação íntima. Muitas vezes passa despercebida da mídia, dos grandes holofotes, mas aqueles que convivem no lar sabem quando um filho se transforma, quando uma esposa ou um esposo se melhora moralmente. Não atrai os holofotes, repetimos, mas atraem as lágrimas de gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por ver um filho melhorado, uma esposa modificada, um marido se elevando. Que possamos realizar esses sinais no nosso cotidiano, em nosso coração, em nosso lar, na sociedade ao qual estamos reencarnados. Jesus vê a nossa intenção, mesmo que o mundo não aceite, não acompanhe, não a veja. Mas Deus sabe, e aqueles mais próximos também. Por isso a nossa palavra é de gratidão, em especial às nossas mães, aos nossos pais, aos nossos guardiães espirituais, que sempre apostaram em nós, nunca desistiram. Muito obrigado a todos vós, e uma noite de paz para todos. Assim seja. Boa noite a todos. Sim, que assim seja. Boa noite. Boa noite, meu irmão, que está de longe aí.